O papo literário de hoje é com a doutora em História e escritora Clarice Ismério. Ela acabou de lançar o seu terceiro livro, Mulher, a Moral e o Imaginário. Obrigada, Clarice, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Fernanda, é uma honra sempre. Bom, antes de a gente falar da obra propriamente dita, eu queria que tu falasse um pouco da tua história, assim. Quando é que tu começou a se interessar por leitura, por livros? Bom, leitura foi com mitologia grega, principalmente enciclopédias, né? Na minha casa tinha muita enciclopédia, então eu comecei a me interessar. Depois, quando teve a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Na minha escola tinha toda a coleção do Monteiro Lobato, né? Então eu li toda a obra do Monteiro Lobato. E aí depois foi indo, né? Foi mudando, Graciliano Ramos e tudo mais, né? Então a literatura sempre esteve presente na minha vida, né? Eu gosto muito, né? Isso na infância, hein? Isso na infância, né? É aquela coisa, né? Como não tinha internet naquela época, quando tu começava a ler, tu ia para outro mundo, né? A janela que se abria era fantástica. Então tu queria ler cada vez mais, né? Na minha adolescência eu li as obras de Dumas, né? E aí, claro, aí fui indo também para algumas obras já do Edgar Allan Poe, né? E por assim foi indo, né? O gosto da leitura. Mas a leitura teve sempre presente a partir dos meus 7 anos. E teve alguém que te incentivava, assim, ou tu foi desbravando esse mundo? O meu pai me incentivava, apesar dele mesmo dizer que ele não é muito da leitura, né? Ele incentivava bastante, né? E a questão de falar sobre os mitos, né? Isso aí instiga bastante, né? Até hoje, né? Tu fala em mitologia grega, instiga bastante as pessoas, né? Então isso era gostoso de conversar com os colegas e trazer esse outro lado, né? Da história. E a escrita, tu já gostavas nessa época ou foi uma coisa que surgiu depois? Assim? Pois é, Fernanda, eu tinha um problema sério. Eu tenho ainda, eu sou disléxica, né? Eu fui descobrir isso depois mais velha, né? Porque até então, naquela época, era um tipo de retardo, né? Era um retardo da escrita. Eu troco letras ainda, né? Eu me controlo ultimamente. Tem que estar atenta. Mas naquela época era uma dificuldade. Inclusive, quando fazia o tal do ditado, né? Eu quase tinha um troço, né? Porque é horrível. Mas fui para a universidade, né? Fui fazer história, que era a minha grande paixão, né? A fazer história. E os professores, na faculdade de história, tu tem que escrever, né? As provas não é assim, simplesmente uma resposta, né? Tu tem que fazer toda uma construção. Então, a escrita, no passar dos anos da faculdade, com as leituras e as provas mesmo, a gente escrevia muito. Eu tinha provas que eram 10 páginas, né? Então, tu imagina, né? Não tinha como tu não desenvolver a escrita, né? E isso é muito bom, por isso que se perde muito hoje, né? Provas de múltipla escolha, tudo mais, tu acaba perdendo a estrutura da escrita, né? E quanto mais tu escreve, tu desenvolve a motricidade fina, a perspectiva do raciocínio e tudo mais. Então, foi desenvolvendo. Então, a minha escrita, ela veio com o desenvolvimento acadêmico, né? Mas e hoje é uma paixão, assim? É um vício. É um vício, né? Porque eu não consigo ficar sem escrever, né? Claro, tem a parte administrativa, a parte acadêmica, mas escrever um artigo para mim é uma satisfação. Escrever o livro mais ainda, né? O livro porque não tem aquele rigor do artigo científico, embora ele tenha uma estrutura, uma pesquisa por trás, ele te permite fazer um diálogo diferenciado, né? Então é muito bom, é um vício, né? E eu fico entusiasmando meus colegas também para escrever, né? Eu vou lá, vamos escrever em parceria e tudo. É gostoso, eu sou apaixonada pela escrita. Bom, e o que te fez optar por seguir na pesquisa acadêmica? Porque ele é um caminho, é uma opção, mas também é um caminho que é difícil, né? Porque demanda de muito conhecimento. É bem difícil. Na realidade, assim, o primeiro dia da faculdade de História, eu conheci 2 colegas e aí veio aquela pergunta, né? Por que tu veio para a História e o que tu queres fazer? Aí na época eu achava lindo, né, ser pesquisadora. Achava muito bonito e queria isso, né? Então uma colega disse que estava entrando na universidade só para conhecer alguém, casar e virar dona de casa, rainha do lar, imagina. Que custo alto, né, para a universidade, para buscar um marido. Bom, a outra que queria ser professora das séries finais, né? E como de fato ficou. E no final eu me tornei pesquisadora, né?
Eu, no segundo semestre, terminou o primeiro semestre, fui conversar com o professor Arnoldo, que ele era um pesquisador fantástico. Ele não tinha bolsa na época, eu me ofereci para ser pesquisadora dele, né? Então, a partir daí, a pesquisa com a escrita, ela ficou junto, né? Porque não tem como tu ser escritora sem fazer uma pesquisa, né? Então, ela ficou aliada. E já no metade da faculdade eu decidi que eu queria fazer mestrado. Então eu me preparei, tanto que eu defendi meu TCC no sexto semestre, né, para poder antecipei para poder me preparar para o mestrado, né? E aí foi, né? Interruptamente, né? Não paro de pesquisar até hoje, né? O livro que tu lançou recentemente, né, A Mulher, a Moral e o Imaginário, ele é a segunda versão da tua dissertação de mestrado, né? Exato. Que tu já lançou um livro lá em 1995 com o mesmo nome. Mas na época, lá nos anos 90, né, o que te fez querer estudar esse tema, sobre as mulheres na República Velha? Pois é, foi bem, assim, digamos assim, desafiadora a minha defesa do mestrado, da entrada no mestrado, porque até um professor na época disse assim, o que tu quer estudar mulher, porque nunca mudou nada. E na época, né, eu expliquei que era um período de achatamento cultural da mulher, porque a mulher no período Farroupilha, no Rio Grande do Sul, ela teve um avanço significativo, e o período republicano foi um achatamento cultural, que a mulher foi limitada a escrever poemas, né, e ser a rainha do lar ou anjo tutelar, né, a missão de ser dona de casa ou ser professora. Então, na época, até posso dizer o nome, é professor René Gertz, né? Depois ele veio me dizer, Clarice, como tu fez eu ver com outro olhar sobre esse tema, né? Que o bacana da academia é assim, né? Muitas vezes as pessoas têm uma visão, aí os alunos acabam trazendo uma outra visão para aquele professor. A própria visão dele já corroborava, né? Que ele precisava ver. Exato, né? E ele muito querido, né? Até a gente participa de bancas hoje juntos, né? E ele me trouxe esse outro olhar dele, né? Que realmente foi uma mudança. Então, lancei, né, A Mulher, a Moral e o Imaginário, né, que esse aqui, né, o primeirinho deles, né. E o que mais te chamou a atenção durante essa pesquisa? Porque a gente ainda meio que se choca, né, a gente estava falando um pouquinho antes, né, sobre uns anúncios que andavam circulando pela internet, uns anúncios dos anos 40, 50, de que a mulher não podia incomodar o marido e tal. Então, hoje a gente se choca, né, nos anos 90, quando não era tão forte a pauta do feminismo e tudo mais. O que mais te impressionou nessa pesquisa? Pois é mais a questão das mulheres contra as mulheres. Porque, por incrível que pareça, né, fica aquela questão do machismo, mas quem constrói o machismo é a mulher. Então, o que acontecia? No mesmo tempo que eu trabalhava com jornais que mostravam um avanço de mulheres querendo seu espaço, o seu espaço enquanto cidadã na sociedade, as outras mulheres dizendo não, que o lugar da mulher é no lar, zelando pela serenidade do homem, orando pelos filhos. Então não eram homens falando só, eram mulheres também, né, que legitimavam esse discurso. E sempre aquela questão, né, por trás de um homem sempre tem uma grande mulher. E o pior, Fernanda, sabe o que foi nessa época que eu estava pesquisando? Estava na fila do banco. E aí, às vezes, tu escuta tudo, né? E casualmente, muitas vezes, fecha com a tua pesquisa. Aí uma senhora dizendo assim, né? Isso em 93, imagina. Imagina, essas meninas hoje em dia, né? Mulher é que nem vidro. Depois que quebra, não tem mais valor nenhum, né? Então, imagina, com toda a liberdade, com todo o discurso, né? Então, já nos anos 90 ainda. E se tu for ver, ainda hoje tem essa mentalidade, né? Que a mentalidade é de longa duração, né? Então, acaba se recriando. Há pouco tempo, até para Marcela Temer, né? Linda, recatada e do lar. Né? Até foi um impulso que fez eu reescrever esse livro, que eu estava há horas ali, né? Deixando. Né? E na época, de ter uma ideia, esse livro, a primeira edição, ele esgotou em 1 ano. Para te ver que as pessoas gostaram e estavam carentes na época, né? Porque até então, os livros de referência sobre a mulher no Rio Grande do Sul, antes era da Hilda Flores, que escreveu sobre a mulher no período Farroupilha, a Guacira Lopes Louro, que escreveu sobre a mulher educadora no magistério, e o meu. Né? São os 3 referentes sobre a mulher no Rio Grande do Sul, né? Então, na época, quando eu trouxe, que é uma visão mais ampla, né, que é uma visão da mulher
segundo a visão positivista, mas no teatro, na arquitetura fachadista, na arte cemiterial, nos jornais da época, né, nas propagandas. Então chamou muito, porque ela agradou vários segmentos, né? Sim. Não é só uma visão unilateral, é uma visão mais ampla de como era feita essa educação de que a mulher deveria ser ou guardiã da moral, né, ou anjo tutelar. E qual foi a metodologia que tu utilizou para... Bom, aí eu trabalhei muito com a história cultural, né? Eu trabalhei com história cultural, porque a pesquisa em história ela é um pouquinho diferente, né? Tanto que quando tu trabalha os métodos, tu tem o hipotético, o fenomenológico, o hipotético dedutivo e tem o método histórico. Aí, então o método histórico ele já é diferenciado, né? Eu trabalhei com a linha da história cultural e trouxe para a discussão o Jung. A questão da ressignificação do arquétipo. O que a gente vê na questão da mulher? Sempre tem um arquétipo de quê? De Eva, né? Ou de Maria, né? Então Eva é a pecadora, que leva o homem a pecar, né? Que é um arquétipo primordial no caso. E as ressignificações são a partir desses dois, né, arquétipos. E quando traz, aí volta com uma simbologia nova. No caso, para o Conte, a Clotilde de Devaux. E como é que é a imagem da Clotilde? É ela com o bebê no colo, a imagem de Maria. Né? E a referência que ele tem da mulher pecadora é uma primeira esposa dele, que ela era uma prostituta, que se prostituía no Palais Royal. E o que ele fez? Ele casou com ela para tirar da prostituição. Mas aí ela traiu ele devia ser muito chato, né? Ela traiu ele com o Lafitte, que era o discípulo dele, e ela ficou a imagem para ele da pecadora, né? Então sempre esse estereótipo, né? Da mulher ou a santa, né? Ou a pecadora, né? E essas são as representações mais fortes que a gente tem, né? E também analisou jornais da época? Jornais da época, a Federação, né? O Almanac também, o Almanac da Família de Pelotas, né? Também trabalhei. A Federação é um jornal positivista, né? Sim. Então, ele trazia toda essa parte de discurso. E eu estive também lá na Igreja do Apostolado Positivista, na época, e eles me cederam várias documentações. Então, até hoje é aberto, quem vai lá, eles querem até para mostrar, né, o positivismo, que o mais forte foi no Rio Grande do Sul, né? Até pela própria figura do Júlio de Castilhos, né, que ele era o mais fervoroso, né, discípulo positivista. É uma representação que permanece, principalmente na arquitetura, que a gente ainda encontra bastante referência. Né? Na política e no direito. Né, o Clóvis Bevilacqua, ele fez tanto o Código Penal antigo e o Código Civil em cima do positivismo. E esse resquício do positivismo ainda é presente na área do direito, né? Até na forma de escrever de alguns juristas. A gente observa. E atualmente, Fernando, o que a gente tem? Erroneamente se acha que história não se analisa, só se narra, que é uma visão positivista, como era antes. A partir do momento da Escola dos Análises, a gente não trabalhou mais com esse tipo de história. Só que ainda muitas pessoas acham que história é isso. Só uma narrativa sem análise profunda. Então, tem os neopositivistas, né? Tem os narradores, né? Que ainda continuam perpetuando o perfil positivista. Mas, por isso está aí os historiadores, né? Que nós temos que trazer várias visões, seja econômica, seja cultural, né? Social, o que for, né? Bom, e agora para a segunda edição, qual é a diferença? Porque ela é ampliada, né? O que tu trouxesses a mais para essa segunda edição? Na segunda edição, eu trago uma análise um pouco mais aprofundada sobre a questão eu incluo um aprofundamento que aí já da minha tese de doutorado, que um capítulo foi sobre a mulher. Eu trago esses dados da tese, né? A questão do perfil católico também, alguns anúncios da época, e o outro arquétipo de Lilith e da Papisa Joana. Porque com a questão da mulher enquanto movimento feminista, vem o arquétipo, né, de Lilith. Porque Lilith, para quem não sabe, no Gênesis ela foi tirada. Né? Mas se tu trabalha com a cabala judaica, tu vê Lilith como a primeira mulher de Adão. Então, Deus teria criado Adão e Lilith do barro. Só que ela reivindicava direitos de igualdade
né? Inclusive na questão sexual. E o Adão não, ele queria o quê? Que subjugá-la. Então ela se rompe, por isso que depois a segunda mulher é dada da costela, né? Para ser submissa, né? Que para ficar sempre abaixo do homem, né? E que alguns dizem que é ao lado, né? Mas pela estrutura é para ficar atrás, né? Por trás de grande homem sempre tem uma grande mulher, atrás ou abaixo. E ela acaba, no caso Deus vai puni-la, ela vai virar mãe dos demônios, né? Na realidade ela vai ter um relacionamento com Lúcifer, né? Então, mas no movimento feminista é o arquétipo dela que é muito forte, essa imagem dela que é muito forte. Já a Papisa Joana, ela vem durante muito tempo, no período que eu estava escrevendo a minha tese, que eu trabalhei com a questão da religião, da igreja mesmo, agora eu estou vendo que até a Maria Madalena está vindo, todas as outras visões que eu tinha trabalhado naquela época. A Papisa Joana, naquela época, era considerada um mito. Então, as obras que se tinha isso, tu vê, em 99 eu terminei a minha tese, né, naquela época. Posterior a esse período, foi encontrado manuscritos dela e foi encontrado evidências dela. Tanto que agora se tem documentários, se tem filmes sobre ela, né? Então, eu trago também a questão da Papisa Joana, porque ela vira um símbolo de todas aquelas mulheres intelectuais, né? Ela foi a grande intelectual, que mesmo ela tendo se travestido de homem, né? Ela escreveu e ela revolucionou todo um período. Então, isso eu trago e mais algumas questões pontuais sobre a mulher. Pena, Fernanda, foi que eu não consegui, eu já estava com o livro pronto, ele já estava para editoração, pela Edurcamp, né? E eu não consegui incluir os dados novos que nós encontramos aqui nos jornais de Bagé, né? Então, por uma terceira edição ou por um livro, eu estou pensando, de repente, um livro só sobre a questão da mulher em Bagé, que eu acho que merece, né? Sobre esses dados que nós estamos trabalhando, né? Não o primeiro, um dos jornais feministas foi o Escrínio e ele foi editado primeiramente em Bagé. Né? Pena que a gente não tem a coleção toda, né? Nós temos só um volume aqui no Museu Dom Diogo, né? Sim. Então, para te ver, né, a importância, né, daqui da região. Claro. E o que te fez lançar essa segunda edição ampliada depois de mais de 20 anos do lançamento da primeira? Assim? Pois é. Eu quando terminei o doutorado, eu dei uma parada, porque a gente termina meio traumatizado. Foi assim, eu tive uma banca meio traumática, né? Por um lado, pessoas muito boas e por outro lado, uma pessoa lá assim, bom, enfim. Né? Aí tu acaba meio traumatizado e tu começa a refletir, até porque eu saí da graduação, fui para o mestrado e para o doutorado, eu não parei, né? E como esse livro, ele esgotou em um ano, as vaidades acadêmicas acabam acontecendo, né? Então, eu fiquei um tempo parada, né? Aí comecei a dar aula no ensino médio, que para mim foi maravilhoso, foi uma grande reflexão, né? Sobre a minha perspectiva de professora nas séries finais e no ensino médio. Como professor, na realidade, para mim foi um grande aprendizado. A parte da docência, para mim, veio de trabalhar com as séries finais e com o ensino médio. Não adianta a teoria, tu indo para a sala de aula, aí tu te torna professor, é a grande mudança. E aí eu comecei a voltar a pesquisar, e quando eu vim para a Urcamp, né, aí veio aquela questão, tu tem que trabalhar, tu tem que pesquisar, né, porque é o que dá a sustentação da universidade e tu estar com os alunos também, né? Porque é uma cobrança do MEC, mas é muito mais um devir, né? Um prazer do profissional. Então eu voltei. Claro que no início eu trabalhei mais com o sarau, né? Trabalhei mais com a arte cemiterial, porque não tinha curso de história e tudo mais. E o que eu ao mesmo tempo recebendo e-mail, né? Porque eu publiquei um artigo novo sobre a mulher. Né, numa revista de Grande Dourados e numa revista da FURG. Eu publiquei 2 artigos que eu trouxe para esse livro, né? Então o pessoal pedindo, Clarice, quando é que vem, né? E aí eu fui ver na estante virtual que essa edição antiga já estava R$ 58,00, né? Eu digo, não, tá na hora de relançar, fazer uma revisão e relançar o livro, né? Porque ele é muito pedido, né? As pessoas pedem tanto que mal saiu a propaganda, o pessoal está me pedindo.
porque realmente ele marcou e ainda marca. E eu não, sinceramente, eu não estava esperando que ele fosse ter a mesma repercussão do primeiro. Mas eu estou vendo por alguns alunos de mestrado que já me pediram e já estão incluindo nos seus trabalhos, que ele desperta ainda aquele mesma paixão de antes, né? Até teve um rapaz de Santa Maria que mostrou, que postou, né, aquele livro que tu lê e tu te apaixona mais pela área, né? Então, assim, é bom esse retorno, né? É bom esse feedback, né? Sim. Que continua sendo um tema atual, né? Bastante atual. Sim. Bom, agora em 2016 tu lançou o Sarau Noturno, né? Exato. Sobre o Sarau Noturno, que é um projeto teu que tem 10 anos. Como é que surgiu ele, assim, essa mistura de teatro, poesia e história no cemitério de noite? Pois é, primeiro foi assim, né? A questão do grupo de pesquisa, né? Que eu me voltei aqui para o cemitério, porque como a Marília já fazia, a professora Marília da arquitetura já fazia um trabalho belíssimo, né, com os prédios, né, para não conflitar, eu resolvi trabalhar com o cemitério, né, que até então a Eliane não estava ainda desenvolvendo o trabalho, né, e depois logo em seguida ela começou a desenvolveu um trabalho maravilhoso também, né, a Eliane Tonini. Bom, só que no primeiro congresso que os meninos foram, teve professor que não quiseram avaliar, que acharam mórbido. Aí eu parei, né, porque eu tinha um grupo de pesquisa que há um ano a gente vinha trabalhando, e lendo vários livros e tudo mais. E aí eu disse assim, não, para lá, então, se os meus colegas não estão entendendo, imagina a sociedade de Bagé. Eles não estão vendo o acervo escultórico, porque assim, além de acadêmico, o pesquisador tem a obrigação de levar o trabalho dele, a obrigação digo eu, né, não que alguns consideram, alguns acham que não precisa, de levar para a comunidade, né? No caso, eu como educadora, mais ainda, né? Eu tenho que levar para a comunidade. Então, conversei com o meu grupo de pesquisa na época, né? Que era bem sui generis. Inclusive, eu tenho agora alguns ex-alunos que já são meus colegas na universidade, que participaram do sarau. Então, conversei com eles de como transformar, né, esse material num trabalho teatral. Eu sou apaixonada, eu sempre fiz teatro, né? Eu era tímida antes, até em questão da dislexia, né? E o teatro mudou a minha vida, né? Eu amo teatro, sempre gostei de Shakespeare também, né? Então a gente construiu coletivamente algumas, quando eles não quiseram escrever, eu escrevia as falas e nós criamos o sarau. E muita gente ligou o noturno, né? Até a Heloísa fez uma postagem, a Heloísa Beck, uma vez. Agora é sarau diurno. Não, é noturno pelo tema. Por que é noturno? Tu trabalhar com cemitério é um tema, né, profano, né? Então, para não botar sarau profano, né? Sarau, sei lá, um outro tema mais pesado, porque é uma literatura que liga o neorromantismo, né? Liga a Álvares de Azevedo, né? Liga a Byron, liga a esse romantismo, né? Que ele tinha esse lado soturno também, né? Então, para não botar sarau soturno e esses temas mais pesados, eu coloquei sarau noturno, né? Que é para refletir a arte cemiterial sobre outra perspectiva. Independente, claro, no início era de noite, até era para chamar mais atenção. Sim. Independente se é de noite, de tarde, de manhã, o que for, é o sarau noturno, né? E depois dele, Fernanda, assim, ó, já aproveitando, ele proliferou pelo Brasil. Né? Primeiro foi em Jaú e agora, aí eles vou colocar sarau, arte cemiterial. Né? Em Porto Alegre também tem, né, alguns saraus e em Guaratinguetá estão fazendo saraus, então depois do meu sarau começaram vários saraus, né? E aí eu tive a necessidade, né, aquela coisa até de autoria, né? Embora já tivesse vários artigos publicados, de legitimar através de um livro, né? Porque querendo ou não, certa vez eu tive que me posicionar, até ainda bem que eu descobri através do Facebook, que a autoria do sarau era minha, do sarau noturno era minha, né? Porque é um projeto registrado no CNPq, é um projeto registrado aqui na universidade, né? 10 anos para colocar, porque realmente, né? Aqui em Bagé, o primeiro foi meu, né? E nesse perfil de teatralidade não tinha até então no Brasil.
O que tinha, e nem em muitos lugares fora também não. O que tinha eram passeios no cemitério, mas não essa visão teatralizada no cemitério. Era turismo, né? Era turismo. Agora virou esse lado. Então, vários estão fazendo. Inclusive, a Maria Elísia Borges, né, que é uma pesquisadora de arte cemiterial que fez a apresentação, ela conhece o mundo inteiro, né? Ela me legitima também através da apresentação dela, né? Como sendo o primeiro evento cultural desse porte, né, no Brasil, né, e na América Latina. Bom, os teus livros, eles têm temáticas bem distintas, né? Como é que é essa tua organização para trabalhar temas tão... né? Porque de 2016 para cá são pouco tempo, né? Se for pensar para pesquisa, para análise, para tudo, né? Como é que tu faz para te organizar, assim, nessas... Pois é, né? Eu acho que é o perfil também que eu tenho como professora, né? Que eu, na disciplina institucional de antropologia, eu dou aula em cursos que vão da engenharia, medicina veterinária até a área das humanidades. Então vai por aí, né? Mas é até bom porque não cansa, né? Porque daí tu troca de pesquisa, né? Então agora me reapaixonei pela questão de gênero, né? Embora tenha um capítulo sobre arte cemiterial, né? E o sarau já é uma reflexão mais sobre a preservação do patrimônio, né? Como preservar e tudo mais, né? Então são momentos diferentes, né? E até, já te dizendo, tem mais dois, né? Que na realidade é para ser 3, mas o outro eu estou meio me enrolando aí, não finalizei. Tem mais 2 finalizados. Um é sobre um material que saía no jornal, no Folha do Sul, sobre a arquitetura local, a parte simbólica, né? Eu já está pronto, e eu fiz uma versão mais voltada para que as escolas também trabalhem, né? Para que tenham acesso às escolas. E um outro, que é o meu primeiro pós-doc, é um jornal, o Eco Americano, que serviu uma das ilustrações desse jornal para a capa. Tá? É um jornal de 1872, feito por brasileiros em Londres, né? Então, esse aí já vai ser diferente, vai ser um livro maior, né, colorido, papel couché, né, vai ser mais assim. Então, já a Van Premier, já estou te falando. Né? Então, tu vê, são outro tipo de visão, mas querendo ou não, as minhas fontes são as mesmas. É o jornal, é a arquitetura, né, a estética cemiterial, a fonte da publicidade, né? Peças de teatro, né? Então as minhas fontes são as mesmas, né? Só muda o período e para onde eu vou levar. Sim. Né? Mas normalmente as fontes são as mesmas. Bom, tu é coordenadora do curso de História da Urcamp, está sempre em vários eventos acadêmicos ao redor do mundo, né? Como é que tu faz assim para te organizar? Tu tem uma rotina de escrita? Não, 2 horas por dia eu tenho que escrever, enfim. Tu tem uma rotina, como é que é essa tua organização? Bom, eu tenho que me organizar, assim, por demanda, né? Eu sou professora em vários cursos da Urcamp, sou professora das disciplinas híbridas, né? Que virou uma paixão para mim, né? A metodologia do trabalho online. Né? Então, até a minha interface, se tu vai ver um livro didático, né? Eu já faço toda a construção, porque eu sou editora, né? Eu sou editora auxiliar, né? Junto com a professora Ana Uber, ela é editora-chefe da Urcamp, eu sou editora auxiliar, né? Sim. Então, assim, que é uma paixão minha a editoração, né? Eu tenho paixão, desde que eu estava na universidade, era guria, além de escrever, eu tinha essa paixão da editoração e vim concretizar aqui na Urcamp. E então eu tenho que ter esse tempo, né, para editoração, para as revistas, né, para escrever. Eu tento me organizar dessa forma. Não que seja assim, cronometrado, tantas horas para isso, tantas horas, por demanda, né, vai indo, né. E só que livro e a minha escrita é inspiração. Eu tenho que estar... Eu faço um esquema lá no computador, às vezes um esquema mental, e eu tenho que primeiro organizar. E às vezes vou jogando só as fontes, né? Digitalizando as fontes e colocando. Aí tem uma hora que eu digo, não, agora eu vou escrever, porque mentalmente eu já me organizei e o que eu quero. Aí escrevo, tá, e deixo, né? É que nem o professor Arnoldo dizia, tem que deixar dormitar. Aí deixo um tempo, depois retomo, né? Então tem que ser inspiração. E é por aí, né? Tem que me organizar, né? E agora também uma novidade, né? Essa foi a pior. Estava no final do semestre, a gente terminando o PPC
do meu curso, né, do curso de História, toda a rotina, aquela correria. Terminando a revisão do livro, eu sempre quis ser avaliadora do MEC, né? Quando eu comecei nessa parte administrativa, eu disse que não, eu quero ser avaliadora do MEC. E já estava inscrita há um tempinho. E veio a convocação para são provas, né? É uma capacitação com 4 avaliações. Aí sim, eu tive que me organizar mais. Eu acordava mais cedo, me reorganizava e agora eu sou avaliadora do MEC, representando a Urcamp para credenciamento de instituições, né? Então, logo, mais essa rotina. Né? Que também anda por todo o Brasil, né? Ou, não sei se é regional, todo mas o Brasil. Não, todo o Brasil. E a Urcamp agora mesmo, através da professora Elizabeth Drum e a professora Virginia Adré, também ela está num projeto de formação dos professores do ensino médio e professores do ensino fundamental. Eu também tive o prazer de ser convidada para ser formadora, né? Que é uma área fantástica a formação. Então eu também estou agora viajando no Rio Grande do Sul, né? Também nessa parte. Mas assim, é paixão, né, Fernanda? Não adianta, né? Outro dia, um ex-aluno, o Pablo, me comentou o seguinte: Clarice, na realidade tu não trabalha, né? Tu recebe, tu tá bem, tu recebe para fazer o que tu gosta, né? Eu digo, acho que é por aí, né? Realmente eu amo, eu gosto do que eu faço, né? Aí a gente se organiza, né? Não precisa ter tempo. E como é que é ser pesquisadora hoje, assim? É mais fácil, mais difícil? Mais fácil. Quando eu comecei a ser pesquisadora, era no tempo da máquina de escrever. Então, tu imagina o TCC, cada vez que o orientador riscava, né? Tu tinha que refazer tudo, né? Sim. Então, aí depois no mestrado eu fui para o 386, 486 e no doutorado com Windows, né? Então, naquela época, muitos livros eu tinha que comprar, porque não tinha na biblioteca. Isso que era a biblioteca da PUC, hein? Imagina, né? Hoje em dia, tu tem acervos, tanto de biblioteca como de tese, de doutorado, tudo, né, na internet. Então, tu não precisa ligar para a biblioteca, pedir uma cópia, até essa cópia chegar. Não, tu baixa tudo isso. Então, é muito mais fácil. E fora os artigos científicos, né? Então, hoje, para te ver o material, é muito mais farto, né? E o acesso também de encomenda. Para mim, a melhor livraria é Estante Virtual, né? É o site disponibiliza obras antigas, obras novas, né? Então até obras raras, às vezes que é muito, que é uma edição pequena, né? Então, por essa facilidade do mundo virtual, hoje em dia está mais fácil pesquisar. Só que ao mesmo tempo tem aquele outro lado, né? O plágio, né? Eu já fui plagiada, né? Eu já fui plagiada, infelizmente, né? Quando tu vê ali tudo que tu demorou tempo para construir, enfim. Mas, por outro lado, hoje também as editoras, as revistas científicas estão trabalhando com antiplágio, né? Nós, aqui na Urcamp, nós trabalhamos com antiplágio também, né? E nas revistas também. Então, tem plágio, já tira. Né? É crime, né? E também, imagina, tu te apropriar das ideias de uma pessoa. Né? No jornalismo acontece também, infelizmente. Infelizmente. É que tem gente que vai lá, né, pela questão do copiar e colar, né, acha que não dá nada, né, mas... Enfim. Pois é. Bom, para a gente finalizar, então, o nosso papo literário, gostaria que tu desse uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Bom, né, além do meu livro, né, Mulher, a Moral e o Imaginário, né, uma boa dica de leitura é tu buscar esses livros da mitologia grega, né, no caso, Campbell, né, O Herói de Mil Faces, né, que ele faz uma análise, esse livro é muito atual, tu encontra na internet, ele digital, ele faz uma análise do perfil do herói desde os primórdios e mostra a agregação que tu vai colocando nesse herói. E que hoje tu observa nos atores, né, e principalmente nos jogadores, né, porque hoje na mídia, né, quem vira o herói, né. Então, esses atributos tu passa também. E um livro fantástico também, que tu encontra também digital, né, em e-book, Psicanálise dos Contos de Fada. É um livro fantástico que trabalha com essas representações de como eram os contos de fada mesmo, né? Não era aquele lado romântico que tem hoje idealizado, né? Na realidade, por que foram criados os contos de fada e toda a questão
da violência sexual que tem por trás, todo esse lado, né? Então, são duas obras muito importantes que vale a pena, ela dá um outro olhar, faz despertar, né? Para mim foram muito significativas. Né? Tá bem, muito obrigada então por ter aceito o nosso convite, Clarice. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.